O transporte público da capital paulista pode não estar recebendo ônibus elétricos para algumas empresas por conta da Enel, a fornecedora de energia da capital. É um pouco sobre esse assunto que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. A gente tem um vídeo circulando na internet, uma matéria do Diário do Transporte, onde ele foi até a empresa de ônibus A2, uma das empresas que prestam serviços na capital paulista pela SP Trans. Ela é basicamente uma empresa que tem ônibus midis, tem ônibus micros e faz em uma determinada região da capital paulista. O Adamo Bazami, que é um dos responsáveis pelo Diário do Transporte, pela sua redação, foi até a garagem da A2 conversar com um dos responsáveis pela empresa para saber alguns questionamentos do porquê a empresa não está renovando a frota e principalmente porque ela ainda não tem incluído na sua frota ônibus elétricos. Tudo isso foi respondido através do vídeo que a gente vai reagir nesse exato momento. Vou deixar todos os créditos aqui na descrição, tá? O link da matéria completa, todo o vídeo, se você quiser assistir também, estão aqui na descrição. Essa matéria é totalmente os créditos para o Adamo Bazami, que fez a matéria lá pro Diário do Transporte. Vamos assistir a matéria e a gente vai fazendo alguns comentários com relação a esse assunto. Nosso contato no Diário do Transporte e no podcast do Transporte é com Paulo Farias, presidente da A2 Transportes, A2, que foi alvo aí, inclusive, de reportagens em diversos órgãos de mídia a respeito de reclamações e quebras de ônibus e também de frota vencida. São cerca de 130 ônibus que já venceram e que não podem ser substituídos. Por quê, Paulo? Isso porque a A2 ela tá num grupo de empresas que até o momento não fez nenhum tipo de renovação de frota. E agora ele vai comentar um pouco, eu vou até deixar rolar o vídeo e depois a gente explica um pouquinho mais. Porque infelizmente existe uma proibição através de um decreto que a prefeitura fez em 2022, outubro de 2022, proibindo a inclusão de veículo a diesel 0 km, somente veículo elétrico. Agora dá para mim explicar um pouco para vocês. Ricardo Nunes, atual prefeito do estado de São Paulo, deu como um decreto oficial de que não se pode mais incluir ônibus a diesel no transporte coletivo da capital. Não importa se é empresa, é que na verdade todas são empresas, mas para quem conhece mais a divisão de empresas e cooperativas, não importa se você é uma empresa de ônibus e tem ônibus padrão, não importa se você é uma empresa, no caso antiga cooperativa, se você tem micro-ônibus, se você tem midi-ônibus, todos os ônibus integrados nos últimos 2 anos para a capital paulista devem ser ônibus elétricos. É por isso que no último mês a gente teve uma entrega imensa de mais 100 ônibus inclusos elétricos para a capital paulista, mas algumas empresas ainda não estão nesse pacote e a A2 é uma delas. Só que infelizmente naquele momento não foi feito nenhum estudo de eletrificação de infraestrutura para se ter ideia de quanto tempo se demoraria para poder você estar com isso pronto. Isso é outra coisa que a gente teve um problema imenso no começo e é um dos problemas que a A2 está enfrentando nesse exato momento. Foi colocado esse decreto, um decreto que pegou todo mundo de surpresa, quem é do transporte público, quem é da garagem, motorista de ônibus, mas principalmente os empresários. Por quê? Não teve uma conversa prévia entre o governo e as empresas. Foi simplesmente um decreto colocado pelo governo de que não, a partir de agora, nenhum ônibus a diesel pode ser incluído no transporte coletivo de São Paulo, apenas ônibus elétricos. As empresas não estavam com um preparo de infraestrutura, não estavam com um preparo, digamos, financeiro, foi pego de surpresa e desde então a gente teve algumas empresas com atraso de frota, com algumas frotas vencidas e a gente teve uma fila imensa de ônibus elétricos para Caio, para Marco Polo, ônibus testes e vai explicar um pouco mais com relação a essa estrutura que não foi só a A2 que teve esse tipo de problema. Já se passaram praticamente 2 anos e meio e ainda as garagens não estão com essa eletrificação pronta por parte da Enel.
Então isso dificulta que a gente possa estar eletrificando e com isso renovando a frota, que é o principal objetivo hoje da empresa. A Enel, para quem não é do estado de São Paulo, para quem não acompanha, é a empresa que fornece energia para a capital paulista. Se eu não me engano, algumas regiões metropolitanas também é a Enel. Foi trocada pela EDP uns anos atrás, naquele pacote de privatização que teve pelo governo paulista. Então hoje, quem faz o gerenciamento de fornecimento de energia para as empresas, para as casas, tanto parte corporativa, para as pessoas de periferia, pessoa central, enfim, para toda a capital paulista, é a Enel. Para quem é da capital paulista já conhece a Enel, teve grandes problemas, principalmente nas últimas chuvas, com relação à queda de energia, e a Enel, ela teve uma dorzinha de cabeça, provavelmente também foi pega de surpresa com relação a todo esse decreto colocado pelo governo de São Paulo, a estrutura do fornecimento de energia. Basicamente não tinha energia suficiente para essas empresas. Foi até colocado os estudos depois que foi colocado o decreto no ar. Se a Enel colocasse uma central de energia para abastecer a eletrificação para uma garagem de ônibus, isso iria dar uma queda de energia para a região, para as casas que estão ali perto da garagem, enfim. Cara, isso foi um rebuliço enorme e é uma das coisas que a A2 está sofrendo nesse exato momento. Já tem infraestrutura aqui na garagem, no caso, na parte interna? Nós temos já toda essa infraestrutura pronta, nós já estamos com 20 carregadores praticamente instalados, né? Estamos com o bypass, acho que é a primeira empresa que tem um bypass já instalado para poder atender uma possível, quem sabe, um dia uma queda de energia por algum período maior. Então a gente já tem um bypass instalado aqui para que a gente possa ter esse veículo também assegurado a sua energia. Aquilo que ele mostrou, rapaziada, é o carregador do ônibus, tá? Então é como se fosse o carregador mesmo, o que a gente coloca na tomada. Só que a gente tá falando de um ônibus, ele precisa de muita energia para fazer aquele carregamento através de 2-3 horas de carregamento contínuo. É necessário esse carregador que ele acabou de mostrar ali no vídeo pra gente. Mas é o ponto principal, que a Enel chegar com esse ponto que eu preciso hoje, de média, aqui na garagem de 3 megas, eu não tenho dificuldade. Eu estou aí mais de ano aguardando isso e, consequentemente, todo o restante parado. Isso porque, vamos lá. Ah, César, mas se tá tudo pronto dentro da garagem, como assim eles estão sem energia? A gente pode dividir isso aqui em duas partes, duas etapas. A etapa que a empresa precisa fazer e a etapa que o fornecimento de energia precisa fazer. Esses carregadores que a gente está vendo é toda a estrutura interna que a empresa precisa para fazer o carregamento desses ônibus elétricos, certo? E agora precisa da segunda etapa, que é a empresa de fornecimento fornecer essa energia para esses equipamentos funcionarem, esses equipamentos, inclusive, funcionarem que estão dentro da garagem. É a mesma coisa como se você tivesse um terreno e fosse montar algo dentro da sua casa. Você precisa ali do poste, você precisa de todo o equipamento e a EDP, a Enel vai vir e fazer a sua ligação para o fornecimento de energia. Então a gente tem essas duas etapas. A etapa da garagem já está pronta, que são aqueles carregadores, mas a Enel precisa vir com a energia para dentro da garagem. Já tem ônibus já com intenção de compra? Nós temos 3 pedidos, que eu vou estar passando isso para que você possa também estar anexando aí a matéria, tanto da BID como da Eletra, e também o pedido de algumas linhas nossas que tem que ser micro, com o veículo Ancai, que é o único hoje que tem de micro aprovado na SP-Trans. Aqui a gente entra em uma coisa muito interessante também, ou seja, César, mas eles estão com essa estrutura, mas não tem ônibus ainda? Sim, já foram feitos 3 pedidos por parte da A2 para empresas de ônibus que fabricam o chassi elétrico, ou seja, já tem pedido na fila, provavelmente já tem chassis pronto, já tem carroceria pronta, só que eles não conseguem liberar da carroceria, tendo em vista que a garagem não tem esse preparo do fornecimento da energia da Enel. Ou seja, provavelmente se a Enel tivesse já com esse fornecimento de energia dentro da garagem da A2, possivelmente alguns ônibus elétricos que já foram feitos pedidos já estavam em circulação, já estavam em operação no transporte público, isso levando em consideração os ônibus vencidos que já estão rodando, ou seja, esses ônibus provavelmente já teriam sido baixados do sistema. Tá vendo como uma coisa interfere na outra? É bem complicado essa situação. Certo, em torno de 130 também. Acaba até passando, o que eu tenho de pedido é um pouco mais, porque esse ano 130 agora, ônibus solicitados, tá, rapaziada? O que vence também. 130 seria até dezembro de 24. Então, quando você somar o nosso pedido, vai dar na casa aí de quase praticamente 160 carros já pedido hoje para que esse pro ano de 25.
Para tentar minimizar o problema, a empresa tem trazido ônibus mais antigos, mas é do próprio sistema, né? O porquê disso? Vamos lá. Teve casos de que a A2 pegou ônibus, comprou ônibus de outras empresas do sistema. Porque, de alguma forma, a SP Trans falou, a gente não pode colocar mais ônibus a diesel para entrar no sistema de vocês. Você, empresa de ônibus, não vai poder comprar. Só que se tiver uma empresa do sistema no padrão da SP Trans, você pode comprar esses carros dela. Ou seja, é como se você colocasse e implantasse um ônibus seminovo na sua empresa. Para reduzir esse impacto de todos os vencimentos de frota que a A2 teve, foi uma oportunidade que ela teve. Enfim, ele vai explicar um pouquinho mais nessa parte do vídeo. Felizmente, a gente, para poder amenizar essa situação, que teria sido mais caótico, e eu acho que vale a pena muito esse ponto que você está abordando hoje aqui, que é mostrar o que está acontecendo, o colapso que o transporte público está passando, por questão da gente não poder renovar a frota. Então, consequentemente, tudo isso vem a calhar. Então, a gente teve que pegar veículos de outras empresas que estavam com veículos parados, que já foram no sistema de São Paulo hoje rodando, para que a gente possa incluir aqui. Então a gente pegou o veículo lá com a Express, pegamos com a Sambaíba e com a Transpass, para poder amenizar o momento que a gente está vivendo hoje aqui na empresa. Express, que inclusive também teve problema no início das suas operações com ônibus elétrico, também justamente da Enel. Ela tinha toda a estrutura dentro da garagem interna, mas a Enel não tinha vindo com a energia, o fornecimento de energia, inclusive com aquela nota de que a Enel soltou de que se eu trazer toda essa energia necessária, porque é muita energia, só pra gente perceber, aqui quando a gente fala dentro da nossa casa, os aparelhos que a gente usa de iluminação, a gente está falando de volts, é voltagem. Para fazer uma estrutura para um ônibus elétrico, eles trabalham na base de mega, que é uma voltagem muito maior do que a gente usa numa casa, num aparelho doméstico. Então, é muita energia necessária. Ou seja, a Enel na época tinha até colocado uma nota de que ela não tinha um estudo, um preparo interno para isso, e isso poderia causar um apagão em algumas regiões e principalmente onde essa energia seria necessária. Cara, foi um caos no início. E a Express foi uma das primeiras que teve esse problema com a Enel. E infraestrutura, né? Carregadores, esse bypass, como se fosse um no-break. Não é exatamente isso, mas é como se fosse um no-break, né? Cabines primárias, enfim, o que é necessário. Foi quanto já que a empresa desembolsou? Nós já gastamos aí 10 milhões de reais. Ao todo esse custo vai chegar na casa de 15 milhões a princípio, mas já gasto hoje 10 milhões de reais com essa infraestrutura que já se encontra aqui no local. Agora você imagina 15 milhões de reais investidos para um aparelho que está ali no meio do terreno deles e que não pode ser utilizado, ou seja, um prejuízo enorme. A partir do momento que você não tem uma utilização, querendo ou não, você está tendo um prejuízo, porque é um aparelho que não está em pleno funcionamento. O investimento acaba sendo um prejuízo. E a gente está falando de 15 milhões de reais estimado para um aparelho que já foi instalado e não está com energia por conta da Enel. E a Enel nenhuma resposta? Somente a resposta que está aprovado a nossa demanda, mas chegar aqui com a demanda na ponta da garagem para que eu possa realmente eletrificar os carregadores, nada ainda. Adamo, novamente, parabéns pela sua reportagem, uma reportagem muito necessária, principalmente para quem utiliza o transporte público. O passageiro, ele tá ali de madrugada, às vezes de manhã esperando o ônibus, ele não sabe o porquê tá rodando um ônibus vencido, o porquê tá rodando um ônibus naquele estado, e aqui é uma oportunidade imensa. E eu espero que esse vídeo, essa matéria, apareça no máximo de pessoas leigas, digamos assim, que utilizam o transporte público por utilizar, por necessidade, e que esse vídeo, essa matéria sua consiga chegar, cara. E para quem queira compartilhar, manda pro seu tio, manda pro seu avô, que depende dos ônibus da A2, o link da matéria tá aqui na descrição. Adamo, novamente, parabéns pela sua matéria. É um problema que a Express teve, é um problema que outras empresas muito provavelmente teve, e que só a A2, juntamente com o Diário do Transporte, teve essa coragem de mostrar de fato o que está acontecendo. É necessário ônibus elétrico? Super! É uma tecnologia, uma inovação e muito melhor para a sustentabilidade. Só que eu acho que o governo fez em um momento muito desesperado. Querendo ou não, as empresas estavam se recuperando de uma pandemia e posteriormente, sem estudo nenhum, foi implantado ônibus elétricos em uma das maiores capitais do Brasil e da América Latina. Com certeza foi um erro naquele momento do governo, que provavelmente queriam mostrar serviço,
levo em consideração a minha opinião, mas foi algo muito errôneo naquele momento. Eu acho que se 2 anos atrás eles tivessem iniciado os estudos para agora implantar esse sistema, muito provavelmente a gente não tinha esses problemas que a A2 e a Express enfrentou no início. Principalmente a Enel, não tô defendendo a Enel, tá? Muito pelo contrário, mas a Enel tinha se preparado com relação à sua estrutura, as empresas já estavam com toda essa estrutura necessária. Eu sei que para o empresário pode ser muito vergonhoso, talvez, às vezes vir aqui a cara a tapa e mostrar que teve que comprar um ônibus seminovo de outras empresas para não afetar a sua operação. Mas assim, em um momento de desespero, eu tenho certeza que se você fosse empresário, você faria a mesma coisa para não afetar a sua operação e todos os clientes que necessitam do seu serviço diariamente. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esperamos que a Enel traga em nota mais para frente com relação a todo esse caso. Vimos que a A2 tem o compromisso de trazer ônibus elétricos, provavelmente uma das próximas empresas que vai trazer aí uma frota enorme para a capital paulista, mas por enquanto a gente precisa aí de toda a estrutura da Enel, que tá difícil. Foi uma dor de cabeça para as outras empresas conseguir, principalmente aqui na Zona Leste com a Express e a A2 agora sofrendo a mesma coisa. Coloca a sua opinião aqui nos comentários, o que você tem a dizer, é muito importante esse debate que a gente traz aqui e a gente espera do fundo do coração aí que mais pra frente a gente consiga ver a A2 apresentando uma baita de uma frota aí na capital paulista. Adamo, novamente, muito obrigado pela sua matéria necessária e o link dela está aqui na descrição para você compartilhar o máximo possível, porque é super importante, um assunto que afeta milhares de pessoas diariamente na capital paulista. Muito obrigado por você assistir esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, é muito importante para você apoiar o nosso trabalho aqui com relação às matérias que a gente traz diariamente sobre o mundo do transporte coletivo, o mundo da mobilidade urbana. Eu te espero no próximo vídeo e um abraço!